um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas velhinhos brincando de criança. Né? Não é legal, para usar uma expressão dos jovens, né? Não fica bem para um senador ter esse papel, não é? Está faltando adulto na sala. Eu tenho a impressão de que, por conta do papel que o Supremo passou a exercer ao longo desses anos, especialmente no contexto do governo Bolsonaro, você acompanhou isto, a questão da pandemia, a ameaça que havia para o funcionamento das próprias instituições, ameaça, inclusive, de um colapso no SUS. O tribunal teve que fazer uma intervenção. Vários estados andaram muito mal das pernas, é o caso de Minas Gerais, que graças a uma liminar do Supremo, no governo Zema, ficou 22 meses sem pagar a dívida para com a União. Portanto, os estados tiveram uma série de problemas. Mas o tribunal também decidiu sobre a responsabilidade dessas pessoas que atacaram o tribunal, a questão do 8 de janeiro, a condenação do próprio presidente Bolsonaro, condenação de generais. Tudo isto faz com que alguns políticos aproveitem em algum momento para tentar atacar o Supremo, especialmente no período eleitoral. Há várias alternativas. Uma delas é fazer ouvidos moucos, especialmente quando se trata de crítica de jornalistas e coisas do tipo. Quando se trata de pessoas com alguma responsabilidade institucional, é importante que haja um tipo de diálogo institucional. Foi o que houve em relação ao relator da CPI, Alessandro Vieira, em que ele decidiu fazer o enquadramento de ministros do Supremo como autores do crime organizado. E não tratou de milícia do seu próprio campo de ação. Ele é um delegado de polícia, não é? Portanto, você vê o tamanho das distorções. Não tratou das organizações criminosas em relação a isso. E agora também é natural, o ex-governador Zema está aí dedicado a fazer campanha. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, não é? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Inicialmente, eu espero que a Procuradoria se debruce sobre o tema. Nós temos discutido muito isso, em relação, inclusive, à imunidade parlamentar. Saber o que está coberto pela imunidade e o que extravasa a imunidade. Nós temos tido parlamentares xingando policiais, agentes públicos, no exercício de suas funções. Então, e o tribunal tem dito, há imunidade e há excesso de imunidade. Portanto, aí nós chegamos ao desvio ou abuso de autoridade. Só para lembrar, Kleber, essa lei de abuso de autoridade foi uma reivindicação nossa, do próprio Supremo Tribunal Federal, para conter abusos, por exemplo, de policiais, Exato. de delegados, de parlamentares. Você há de se lembrar de humilhações que muitos parlamentares impõem a pessoas que vão lá para depor. A pessoa vai lá na condição de testemunha, ou vai lá na condição até de investigado. Mas não é para ser humilhado, muito menos ser humilhado publicamente. Então é preciso que haja esses elementos de contenção. E foi o que eu propus nesse caso, e parece que repercutiu, porque as pessoas estão agora discutindo. Como também eu apontei abusos da CPI e da CPMI nos vazamentos. Sim. Aqueles áudios todos, né? Aqueles áudios todos vazados. Ficou até, vocês divulgaram, aquele momento ruim da CPMI. Segundo vocês descreveram, pessoas tentando ver vídeos supostamente pornográficos com lentes, talvez japonesas ou chinesas e tal. Quer dizer, velhinhos brincando de criança. Não é legal, para usar uma expressão dos jovens, né? Não fica bem para um senador ter esse papel, não é? É ridículo. Vamos avaliar com muita calma todo esse episódio e entender, a partir das investigações, o que de fato houve. Eu reputo até aqui que se há algum tipo de envolvimento que atinja o Supremo, é algo marginal. De fato, a crise do Master é reveladora, talvez, até de uma crise sistêmica. Nós temos bancos de primeira linha vendendo os CDBs do Banco Master.
Portanto, você, eu e outros acreditávamos que eram créditos e investimentos sérios. Nós sabíamos que tinha havido polêmica, assim, na carta de concessão do Master. Mas houve também uma série de problemas, não só com o Master, mas também com outras empresas de investimento nesse sistema. Como ele se desenvolveu. Temos uma discussão sobre a CVM. Temos uma discussão sobre o Banco Central. Eu, passando os olhos e não sendo especialista, acho que há uma maldade tentar transferir o caso Master para a Praça dos Três Poderes. Eu acho que Master continua residindo na Faria Lima. São bancos, não só o Master, mas bancos outros que venderam os créditos do Master, que emprestaram credibilidade, que tem que explicar, ser chamado. Eu acho que todo o sistema, não só... aqui ou acolá, um ministro usou do avião, ou fez isso ou aquilo. Vamos investigar, vamos examinar. Mas é preciso investigar o sistema como um todo. E eu acho a crise benfazeja. Porque certamente vamos ter que discutir o papel do Banco Central, a discussão sobre essas fintechs, esses fundos que se multiplicaram. Será que a CVM está cumprindo bem o seu papel e cumpriu bem o seu papel? Aparentemente, ela fez várias intervenções durante o curso desses 5 anos do Master. Mas terá sido o suficiente? Não terá havido algum tipo de desvio? Afinal, nós estamos falando da maior crise que já viveu o mercado financeiro nacional. E eu estava lendo um papel em que se diz que, depois do caso Madoff, esta é o maior escândalo. Este seria o maior escândalo em termos de uma operação de pirâmide. Então, nós temos que parar e olhar. Agora, isto tem a ver com o Supremo? É o Supremo que causou isso? A mim me parece que aqui há uma certa habilidade no sentido de se fazer um desvio. Mas eu topo o debate. Vamos aguardar. É um instrumento importante que tem servido para esclarecer determinadas situações. Nós também temos notícias de abusos, inclusive com o uso de prisão preventiva. Não precisamos falar de muitos personagens, basta olhar Moro, Dallagnol, as fórmulas que eles utilizaram lá em Curitiba. Tanto é que hoje tem muita discussão sobre como utilizar a delação premiada. Muitas pessoas foram presas e indicadas para denunciar determinadas pessoas, delatar. Por isso, inclusive, o Supremo, ao longo do tempo, foi matizando a jurisprudência sobre a delação. Ninguém pode ser condenado com base exclusiva numa delação. É preciso que haja provas mais robustas. Mas, para fascínio de vocês, certamente isto é uma novela que vai se desenvolver. E nós aguardamos. E certamente aqui já há muitas provas. O levantamento de celulares. Hoje, esses celulares são microcomputadores, têm uma capacidade imensa de memória, não é? E é preciso, então, que essas provas sejam checadas, verificadas, e certamente haverá relevância numa ou noutra delação, embora o sistema hoje veja a delação com algum tipo de reserva mental, tendo em vista todos os usos e abusos que se perpetraram ao longo desses anos. Mas não acredito que tenha havido neste caso. O ministro André certamente deve ter recebido elementos para justificar a prisão preventiva, que tem causas específicas. Por exemplo, a possibilidade de alguém fugir, de alguém evadir-se, de alguém eliminar provas. Portanto, há fundamentos que podem justificar a prisão preventiva sem esse desvio ou abuso de autoridade de que falávamos quando se usa a prisão apenas para constranger ou para obter determinados resultados. Perfeito. Em relação a esses pedidos de impeachment, isso se tornou uma rotina, não é? Já há algum tempo se fala nisso, porque o tribunal estava atrapalhando o governo Bolsonaro. Em que o tribunal atrapalhou o governo Bolsonaro? Impediu que ele fizesse aquela política de Jim Jones, de matança geral. É interessante, né, Kleber, que a gente perde um pouco a memória. As pessoas se esqueceram, por exemplo, de Manaus, em que faltou respirador lá. Nós tivemos que importar respirador da Venezuela. Alguém se esqueceu do caos que foi a gestão do Ministério da Saúde sob o general Pazuello? E quem entrou nesta dança para evitar todos os problemas
O Supremo. O Supremo autorizou governadores a seguirem as regras da OMS. E por isso nós começamos a ser chamados para impeachment. Exato. Então é nesse contexto, de novo, um uso abusivo do impeachment. Nada a ver. Pelo contrário, nós estávamos cumprindo a nossa função. Agora, recentemente, nesse episódio do Alessandro Vieira, ele vem e propõe o meu indiciamento por ter dado um habeas corpus. Você já imaginou isso? Está faltando alguma coisa em algum lugar. Está faltando adulto na sala. Impeachment de ministro do Supremo, sem nenhuma razão. O objetivo é constranger. O objetivo é atemorizar. Mas, como eu já disse até em outra oportunidade, a assombração só aparece para aqueles que acreditam nele. Muito provavelmente também. É interessante que a gente vive com o Supremo uma relação esquizofrênica. Eu estive num seminário em Paris há algum tempo e numa mesa com João Camargo, que organizava o seminário de Esfera, e outros, e as pessoas diziam, e depois aqui também num debate em São Paulo, as pessoas diziam que nós estávamos interferindo demais na vida do país. Depois apresentaram um ou outro caso, um crime bárbaro, e aí dizia, e por que o Supremo não resolveu isso? Quer dizer, o sujeito a todo momento quer que o Supremo não atue, porque ele está incomodando, e depois ele quer que o Supremo atue. Por que o Supremo ainda não resolveu? É sempre... Então a gente precisa acertar isso, não é? Com a própria sociedade. O sistema hoje, político, tem algumas disfuncionalidades. Você mesmo apontou a questão do orçamento secreto. Foi crescendo a autonomia do Congresso em relação ao orçamento. E não se consegue botar esse gênio para dentro da garrafa. E quando o próprio governo se sente acuado diante de exageros, ele vai ao Supremo e pede medidas. Ou alguém aliado pede. E o Supremo entra neste processo e aponta saídas. E aí contraria o Congresso, que é hoje o beneficiário, o detentor desse modelo. Nós temos um encontro marcado com essa temática. Certamente, após as eleições, o novo governo vai ter que apresentar uma reorganização disto. Você já até me ouviu falar sobre a possibilidade, por exemplo, de termos um semipresidencialismo, em que nós teríamos um governo de feição parlamentar e ele, então, mandaria na administração e alocaria recursos. Poder com responsabilidade. Porque hoje o Congresso está alocando recursos, mas não tem responsabilidade. Tanto é que também pululam no Supremo Tribunal Federal, é um outro problema, uma série de inquéritos sobre essas verbas decorrentes desse chamado orçamento impositivo. Então, a gente vive esse dilema e, por isso, também essas contradições. Mas nós temos que ter paciência, nós temos que saber o nosso papel nesse modelo constitucional que tem sofrido algumas distorções, que não fomos nós que causamos. Ainda ontem eu falava com um colega seu, da Folha de São Paulo, e dizia, poxa, vocês preconizam, um editorial da Folha de São Paulo, contenção. Ao mesmo tempo querem que o Supremo intervenha nessa questão do orçamento secreto. Vocês querem contenção ou vocês querem intervenção? Não é? Conversa que sai da área jurídica e vai para a área psiquiátrica, como você percebe. Não é? Então, é preciso que nós saibamos que Supremo nós queremos. A missão do tribunal, de alguma forma, é fazer um pouco essa arbitragem entre os poderes. Esse é o papel do tribunal. Então, essas críticas ocorrerão nos vários sistemas onde nós tivermos cortes constitucionais. Aqui a corte acertou, aqui a corte errou. Nós estamos acompanhando hoje os Estados Unidos. E, em geral, os scholars americanos têm dito que tem faltado atuação à Suprema Corte americana. Salvo agora que ela atuou no caso das tarifas. Mas até então, todos os abusos perpetrados pelo governo Trump não tinham tido resposta da Suprema Corte. Aqui não, tanto é que é curioso. Nós vivemos, inclusive, uma situação também muito peculiar. Nós somos elogiados pelo Levitsky, o autor daquele livro sobre como as democracias morrem, dizendo o Supremo acertou, portanto não exagerou. Nós somos elogiados por editoriais do Financial Times, do The Economist, que fez, inclusive, uma honrosa comparação entre a Suprema Corte americana, com mais de 200 anos, e a nossa Suprema Corte, reconhecendo virtudes no Supremo Tribunal Federal. Não obstante, nós somos achincalhados, indiciados. Eu até brinquei.
sei lá, esse delegado relator desse processo ficou com medo das organizações criminosas verdadeiras, ou pior, decidiu que elas financiassem a sua eleição, seja lá qual foi a razão. Indiciar um ministro do Supremo por estar cumprindo sua função mostra bem que a gente desceu muito na escala das degradações. A gente, como você disse, está celebrando e realizando o 14º Fórum de Lisboa. Inicialmente, você se lembra, a marca era Fórum Jurídico de Lisboa, né? Discutíamos mais questões de direito, especialmente direito constitucional. Mas, tendo em vista, inclusive, a amplitude da Constituição brasileira e também da Constituição portuguesa, fomos entrando na economia, na tecnologia, na discussão do mundo digital. E este ano nós vamos estar discutindo, primeiro, a questão da ordem institucional ou da desordem institucional, causada, inclusive, por esse quadro internacional, né, de difícil compreensão. Né? Tivemos aí agora a guerra do Irã, temos a guerra da Ucrânia, que ainda não terminou, tivemos o episódio aqui da Venezuela. Então, são temas extremamente importantes que precisamos olhar. A ordem internacional está muito avariada. Não é? A própria ONU, isso tem sido dito, o presidente Lula tem chamado a atenção, não é? Sofreu um abalo enorme. As cortes internacionais têm sido têm tido suas decisões não cumpridas ou descumpridas. Portanto, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Por outro lado, temos esses imensos desafios. Energia. A própria crise agora com o trancamento do canal de Hormuz, do Estreito de Hormuz, né, mostrou a dependência que continua havendo dependência do mundo em relação ao petróleo. E o petróleo vindo daquela região. Então, nós vamos discutir no Fórum de Lisboa questões ligadas à transição energética. E, graças a Deus, o Brasil tem grandes virtudes aqui. Né? Nós hoje temos autonomia em relação ao petróleo, mas também somos produtores de energia eólica, de energia solar, o biodiesel. Né? Portanto, temos muito que apresentar e discutir nessa seara. A questão digital. Temos aprendido muito, avançamos muito, graças também à jurisprudência do TSE e do Supremo, em relação ao controle das mídias sociais. É sempre um tema polêmico, Nossa, não é? Não sai de pauta nunca, né? Não sai de pauta, mas será discutido lá com autoridades dos vários países. Vamos ter, talvez, o maior número de palestrantes estrangeiros. Creio que cerca de 30 palestrantes estrangeiros, gente da maior qualificação. O Prêmio Nobel da Economia de 2025 lá estará o grande colunista, o Friedman, que já esteve há 2 anos lá, vai estar também nos falando sobre a questão mundial, como vê o papel dos Estados Unidos nesse contexto, a presidência Trump. Ele tinha estado lá, foi até muito interessante, então, Friedman, no seminário, e na noite daquele debate fatídico para Biden, entre Biden e Trump, ele escreveu um artigo que repercutiu imensamente no mundo, um artigo carinhoso para o meu amigo Biden, dizendo não prossiga. Um aconselhamento que depois acabou sendo seguido, né? Isso. Então, para você ver a importância do debate e das pessoas que participam do debate no fórum. E vamos ter o presidente da Câmara, o presidente do Senado, Michel Temer, do Brasil, o ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, o presidente da República de Portugal. Em suma, teremos grandes autoridades nas diversas áreas tratando dessa temática toda que é relevante e em que nós estamos inseridos. E um dado importante, Kleber, que eu acho, é que aqui houve uma mudança, ao contrário até do que talvez muitos almejassem e desejassem. O Brasil deixou de ser o patinho feio nas relações também institucionais. Nós não temos mais aquele sentimento de alguém minoritário, o pouco específico. Não, nós temos o que apresentar. Ou nós levamos ideias que já estamos implementando, como aconteceu com a legislação do TSE, a propósito das eleições, os abusos das mídias sociais, e depois veio também a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Exato. Portanto, são novidades que nós passamos a transmitir para o mundo de maneira geral. Então, ou a discussão sobre semipresidencialismo que temos tido ao longo do tempo, ou de defesa da democracia. Não faz muito tempo, eu estive na Roma Tre, uma das grandes universidades de Roma e da Itália. E lá estava sendo homenageada uma juíza de Israel que tinha enfrentado Netanyahu e tinha sido perseguida por isso. E a escola, então, estava lhe dando o título de professora honoris causa.
E estava ao meu lado, eu assisti a homenagem. Nós do IDP temos hoje um bom convênio com eles, a Romatré, inclusive um modelo de dupla tutela. Alunos nossos podem ter o título lá e cá, portanto, temos uma boa cooperação. E aí uma professora italiana, ex-juíza da Corte Constitucional, me foi apresentada e disse: "O senhor vem do Brasil? Daquela Corte Constitucional que enfrentou Elon Musk?" Eu disse: "Sim. Vocês não só enfrentaram, como ganharam do homem mais rico e poderoso do mundo." É essa a visão que se tem do que o Supremo Tribunal Federal tem feito em prol da justiça no Brasil. Eu já tinha até falado sobre isso. O TSE, ao longo dos anos, é um exemplo de boa governança. Tem feito eleições com as urnas eletrônicas. Nós vimos como que a gente sofreu todos aqueles ataques. Mas todos nós que já passamos pelo TSE, eu já passei 2 vezes, gostamos do TSE, amamos o TSE, temos orgulho do TSE. Mas aqui, por alguma razão, houve uma falha. Demorou-se muito para julgar os 2 casos que agora estamos lidando. O caso do Rio, que é muito mais delicado, porque é do Rio que se trata, uma grande população com problema de segurança. E quando fomos terminar o julgamento, já estávamos no final do próprio mandato. E aí surgiu, então, esse debate sobre eleição direta ou indireta. Tudo indica que o acórdão não tratou disto. Não. Portanto, essa perplexidade voltará para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Tivéssemos decidido em novembro, esse caso já estaria resolvido. E se fosse necessário fazer eleição, elas teriam sido feitas, eleições diretas, e ponto final. Só que agora ficou esta confusão. Podemos fazer uma eleição direta em junho, e daqui a pouco, em outubro... Geral. Então, de fato, isto não foi feliz, e eu tenho apontado esse problema, como aconteceu também em Roraima, que não terminou. Hoje já é o vice-governador que está no cargo lá, portanto, o governador saiu, apesar de o governador ter sofrido 4 condenações pelo TRE do estado de Roraima. Então, aqui, por alguma razão, houve falhas que nós devemos corrigir para o futuro. E acredito que temos que ter muito cuidado no que diz respeito à condução deste caso do Rio de Janeiro, tendo em vista se tratar do Rio de Janeiro. Tudo acontece lá. Não é? Os problemas todos, a criminalidade, o desvio, a beleza do Rio de Janeiro, né? Ser a capital cultural do país. Então, nós devemos ter todo o cuidado para conduzirmos bem essa matéria, e encontrarmos uma boa solução. E eu tenho confiança que o Supremo vai encontrar uma boa solução, se o TSE não tiver encontrado, para encaminhar esse assunto do Rio de Janeiro. Sabe que aqui, talvez a discussão seja menos de modelo, mas talvez mais de oportunidade. Eu acho que de quando em vez, nós temos que fazer uma autocrítica e uma autorreflexão. E adotar novos rumos, e adotar novas práticas. E eu vou citar um episódio que você acompanhou, e acompanhou bem, na gestão da ministra Rosa. Nós vimos sofrendo um grande desgaste com as decisões monocráticas. Sim. E com os pedidos de vista, que se acumulavam. Exato. Que fez a ministra Rosa Weber? Nos reuniu, como deve fazer o presidente, e disse: "A mim me parece que esse assunto precisa ser resolvido." Colocou uma proposta de regimento na mesa, e todos nós votamos. E surgiu uma pergunta: e os casos anteriores? As vistas que já perderam-se de vista? Ela disse: "Também passa a ter prazo." E as monocráticas antigas? Você se lembra que teve uma de auxílio moradia que ficou por anos? Todos terão que ser votados. Veja, se conduziu isto internamente sem maiores problemas. A mim me parece, e aí eu não vou ficar fazendo jogo de culpa, que isto se tornou a salvação da lavoura. Agora vai ter um código de ética. E aí outros já avançam e dizem, e vai ter um comitê para supervisionar os ministros. Talvez tragam para esse comitê o Papa, ou o Trump. Né? Isso fica engraçado. Sabe assim, é uma forma de como não fazer as coisas. Se o interesse é ficar debatendo, agradando determinado segmento da mídia, conduza-se dessa maneira. Agora, se quer resolver, é de outra maneira. Esse é o meu aprendizado de quase 30 anos no Supremo Tribunal Federal. As reformas se fazem internamente, conversando, construindo. Essa deve ser a diretriz que qualquer presidência deve assumir.